Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar, vocês já me conhecem, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco a respeito do jogo de amanhã. Amanhã tem jogo decisivo para o Campeonato Paulista do São Paulo. Vamos falar aqui também a respeito de Luan, Gabriel Neves, que poderá sair do São Paulo, Gustavo Henrique do Flamengo, que pode estar chegando do São Paulo, e muito mais. Antes de mais nada, eu vou pedir para você para deixar o seu like é muito importante para a divulgação do nosso vídeo aqui na plataforma do YouTube. Também vou pedir para você para se inscrever no canal. Se inscreve no canal aí, que aqui tem vídeo novo todos os dias com todas as notícias atualizadas do São Paulo. Então se inscreve aí, sempre lembrando para vocês que o parceiro oficial, patrocinador desse canal é a Sportsbet.io. Então se tu ainda não tem conta na Sportsbet.io, aproveita que esse fim de semana, além do jogo do São Paulo, tem muito jogo bom. E lógico que vai ter lá também a Champions League. Hoje saiu o sorteio das quartas de final, então fica ligado lá. Ao criar sua conta através do código QR Code que tá aqui na tela, você apoia diretamente o São Paulo e também o Barbudão. Lembrar aqui para você também que se você quer adquirir essa camisa ou qualquer outra camisa do São Paulo de outra equipe, o link do meu site está aí na descrição, assim como todas as redes sociais para você me seguir e resenhar lá diariamente. Galera, falando um pouquinho a respeito do jogo ali de quarta-feira, São Paulo e Manaus, nós tivemos um problema ali com a documentação e é possível que amanhã nós consigamos aí fazer aquele conteúdo que eu falei para vocês lá na beira do gramado, tá, rapaziada? Mandem energias positivas pra gente conseguir fazer esse conteúdo, que é um passo muito importante pra gente. Então amanhã acredito que dê certo, tá? Vamos começar falando aqui a respeito do jogo de amanhã. Amanhã o São Paulo vai enfrentar o Botafogo de São Paulo pela rodada que é a última rodada do Campeonato Paulista. Ontem o Corinthians perdeu para o Palmeiras. Rogério Ceni tinha falado na coletiva. O jogo do São Paulo contra o Botafogo era um jogo decisivo. Não poderia ter sido colocado um dia antes do jogo do Corinthians. Teria que ser colocado no mesmo horário, que foi um erro grave da Federação Paulista de Futebol, a FPF. E de fato foi, porque o Corinthians vai entrar em campo sabendo quantos gols precisa fazer para ultrapassar o São Paulo na classificação. E no que isso impacta? No confronto ali entre os dois, numa possível semifinal, o Corinthians decidiria em casa. E isso prejudicaria, obviamente, o São Paulo. E foi isso que o Rogério Ceni reclamou. E é por isso que o jogo de amanhã ele é importante. O São Paulo tem que fazer gols para não perder essa vantagem e não ser ultrapassado pelo Corinthians. Então o São Paulo tem sim a motivação de ganhar o jogo de amanhã e deverá continuar o rodízio, assim como o Rogério Ceni falou. São muitos jogos durante o ano, então ele vai continuar com o rodízio e o rodízio tem se mostrado muito efetivo para o São Paulo. O Arboleda e o Moreira vão desfalcar o São Paulo por pelo menos até a semifinal do Campeonato Paulista, ou seja, se a gente passar para a semifinal e for enfrentar o Corinthians nessa semifinal, não teremos o Arboleda na nossa zaga. Em tempos anteriores eu ficaria muito preocupado, porque o Arboleda ele é titularíssimo na zaga do São Paulo, porém até também por conta do último jogo contra o Manaus, Diego Costa, que é o melhor jogador do São Paulo nesse começo de temporada, e eu não estou falando a minha opinião, estou falando com base no SofaScore. Ele tem a maior média de nota do SofaScore do São Paulo, então ele é o melhor jogador do elenco em termos estatísticos. Ao lado dele poderá jogar o Miranda ou poderá jogar o Léo. Confesso hoje que apesar de gostar muito do Miranda, estou preferindo ao lado dele o Léo. Eu gosto do Léo como zagueiro, como lateral eu acho que não tem sentido algum. Eu acho que você perde muito quando você utiliza o Léo na lateral esquerda. Então se fosse em outros momentos eu ficaria realmente, cara, desesperado com a ausência do Arboleda. Hoje eu vejo que tem vida com essa saída do Arboleda aí, a gente pode superar isso. Chegando na final ele tá de volta, ele vai ajudar o São Paulo numa possível final e até num título aí, quem sabe, né, rapaziada? Eu estou acreditando que o São Paulo tem elenco sim para ganhar esse Campeonato Paulista. Rogério Ceni já tá querendo chegar fazendo história, rapaziada. Não duvidem, ele é um mito e não é à toa. Vamos falar agora aqui a respeito do Valse, que hoje apareceu em foto de treinamento
publicado pelo perfil oficial do São Paulo no Twitter. Eles fazem tipo um boletim ali, todo dia, né, publicando algumas fotos de jogadores ali no treinamento, e hoje foi a vez de aparecer o Valci. Vocês sabem, eu não escondo de ninguém, é um zagueiro que eu gosto muito, simplesmente adoro o Valci. Eu acho que quando ele subiu ali para o profissional do São Paulo, quando o técnico ainda era o Cuca, ele subiu muito bem. Se não fosse a lesão, poderia ter assumido de vez aí, talvez hoje até já estivesse na Europa. Infelizmente teve o problema da lesão ali quando foi convocado para a seleção brasileira e passou 2 anos ou até mais do que isso fora dos gramados. Pois bem, ele agora tá treinando forte. Não temos indício, não temos uma data exata de quando ele já ficará à disposição do São Paulo aí para jogo. Porém, isso deverá acontecer logo ele começar a ser relacionado, colocado aos poucos. E a minha impressão, tá? Hoje a gente tem a Arboleda, Miranda, tem Léo e tem o Diego Costa. Recuperando o Valci, ele subindo, ele jogando aquilo que ele sabe, ele sendo aquele zagueiro que a gente conhece, o São Paulo não precisará mais contratar um zagueiro. Minha opinião, Valci é um monstro, tem estatura de bom zagueiro, tem uma boa saída de bola, é completo. Ele é completo, é zagueiro de Europa. Mas a gente tem que ver como é que ele volta, não foi uma lesão simples aí do Valci. Mas, cara, se eu posso pedir pra você, dê todo o apoio pro Valci. É um cara sangue bom, moleque de coração bom e que merece todo sucesso. Estarei na torcida por ele. E agora falando aqui a respeito do treinador Alex, ele recebeu aquela sondagem do Avaí, não aceitou, continua no São Paulo. E tivemos revelado aí também que ele recebeu uma proposta da Seleção Brasileira Sub-20 para ele comandar. Também é algo muito importante, tá, rapaziada? Já são sondagens muito interessantes para o treinador Alex. Treinador que recebeu aí um convite de um time da Série A e da própria Seleção Brasileira. Não é pouca coisa. Lembrando para vocês, o planejamento do São Paulo é para nos próximos anos o próprio Alex subir e ser o treinador do profissional, porém passando e ganhando uma boa bagagem nas equipes de base do São Paulo. Lembrando aqui para vocês algo também muito interessante, o Kaká, ele está estudando para ser treinador. Quem sabe mais à frente não pode pintar também até um projeto aí com o Kaká. Eu gosto muito do Kaká, eu acho que ele dará um excelente treinador. Ele é um cara que combina 100% com esse cargo. Ó, falando aqui agora a respeito do déficit de 100 milhões, publicado pelo São Paulo, publicado pelo presidente Júlio Casares, rendeu muitas críticas, é lógico. Tem uma parte da torcida do São Paulo, inclusive, que eles esperam acontecer alguma coisa, que tem alguma brecha para eles criticarem a gestão. Eu já falei para vocês, eu volto a repetir, teve erros sim da gestão do São Paulo em 2021. Eles devem ser cobrados por isso. Principalmente passa pela falta de profissionalismo do Carlos Belmonte. Eu já falei isso aqui para vocês diversas vezes. Ele é um cara que ele erra muito. São Paulo errou ao colocar o atacante Pablo ali para tentar ser recuperado pelo técnico Hernan Crespo. Demorou muito, esperou cair das competições para ir atrás do centroavante. É tanto que quando o Caleri chega, ele não pode nem jogar o jogo de volta lá da Copa do Brasil. Ele até chegou já perguntando se ele poderia ou não poderia, e a gente acabou sendo eliminado sem a presença do Caleri dentro de campo, entre alguns outros erros, né? Também faltou ali contratar outro goleiro, o Volpi não tinha sombra, e isso era um defeito. Ele começou a falhar. Não foram atrás de um goleiro, não foram letais no mercado de transferência, a gente perdeu muito com isso, e isso se refletiu em eliminação na Copa do Brasil, na Libertadores, e também lutar contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e é lógico que isso dá um prejuízo gigantesco. São Paulo fechou ali com um déficit de 100 milhões de reais. O presidente mencionou que dentro disso aí tiveram vendas recusadas por Nestor e por Gabriel Sara. Tiveram sondagens para outros jogadores, é o caso do Wellington, é o caso do Luan, que depois se lesionou, e agora a gente tem que ver como é que ele volta, né? Depois de alguns jogos analisar como é que ele retorna, mas não tenho que criticar em questão disso. Foi um ano que o São Paulo teve muitos problemas e muitos acordos a serem feitos. E lógico, São Paulo, por exemplo, no caso do Daniel Alves, entrou em um acordo, mas vai ter que pagar um absurdo. E isso não se paga da noite pro dia. São Paulo também, assim como todas as equipes do Brasil, passou boa parte de 2021 sem torcida no estádio. Isso é uma receita, isso é uma renda muito importante, e é algo que tem que ser muito bem trabalhado durante essa temporada. Fora essas quedas aí nas competições, também por conta do calendário, o time ficou estourado ali no final do campeonato, e as vendas não tem nem o que reclamar, cara. Não chegou boa proposta, a gente tá em meio de cenário de pandemia, não chegou uma proposta boa para Gabriel Sara e Nestor, portanto eles não foram vendidos. Se de fato fossem vendidos nos valores mencionados, o São Paulo não teria um déficit, não teria um prejuízo
tão alto como teve. E não tem muito o que criticar a respeito disso. A presidência que está ali não está ali para fazer um trabalho a curto prazo. O trabalho dele é, no fim dos 3 anos, dar uma perspectiva para o clube. E ele está dando isso. São Paulo hoje começa a desenhar uma cara competitiva. São Paulo hoje começa a valorizar outras áreas, coloca aí o assunto dos name rights já com possível encaminhamento para venda, já começa a andar o projeto da SAF também no São Paulo um pouco para frente. Então assim, as minhas críticas à gestão, ela existe, eu vou continuar criticando quando eu achar que tem que criticar, mas não esperem de mim que eu pegue um conteúdo desse e comece a só ficar reclamando aqui. Isso nunca fez o perfil do nosso canal. Vamos falar das negociações, vamos falar de Luan, Gabriel Neves e Gustavo Henrique do Flamengo, que pode estar pintando aí no São Paulo. Mas antes eu vou pedir para você deixar o like, deixa o seu like aí, o seu like é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube. Você não leva nem 2 segundos para deixar o like e ajuda a gente demais, cara. Deixa o like aí e vamos começar falando de Luan, porque o próprio presidente Júlio Casares também falou do Luan. O Santos tinha interesse no jogador, como eu trouxe para vocês em vídeos atrás, e o São Paulo, pelo presidente Júlio Casares, garantiu que não terá negociação com o jogador. Por quê? Porque o Santos só queria oferecer jogador ruim em troca do Luan. Camacho, Jobson, Madison, Felipe Jonathan. Não dá para trocar esses jogadores pelo Luan. Não compensa. Pelo Tietê, até dá pra ver, até dá pra avaliar ali a situação. Mas pelo Luan, não tem como. E aí eu acho uma cara de pau gigantesca, sendo o Santos, chegar no São Paulo, querer tirar um volante que ele é titular, querendo dar jogador ruim. Isso é uma piada pra mim. Não sei pra você, pra mim é uma piada. Então o São Paulo, através do presidente Júlio Casares, descarta uma troca do Luan por um jogador do Santos, já que eles não querem oferecer João Paulo, Marcos Leonardo, nem Ângelo. São Paulo quer o Ângelo. Isso também já foi noticiado para vocês. E aí o São Paulo queria fazer um rolo entre Tietê, Gabriel Neves e pegar o Ângelo e até dar uma quantia pelo Ângelo. Cabe ao Santos se eles vão aceitar isso. E essa negociação ainda tem um caminhozinho aí para ser percorrido. Como eu falei para vocês, o Gabriel Neves não está sendo muito utilizado. A tendência é que ele não seja comprado. O interesse do Santos é nesse jogador Gabriel Neves. O São Paulo pode facilitar isso para o Santos, pode abrir mão do jogador para o Santos, mas isso tem que ser interessante para a gente. Tem que ser muito interessante para a gente. O Santos que tá tentando montar o seu time para o novo treinador, tá tentando realmente montar um elenco, porque como eu falei para vocês, o elenco do Santos, ele é ruim, então não tem como o São Paulo chegar lá e pegar jogador ruim pro jogador bom da gente que faz parte do elenco, que é o caso do Luan, que vai junto com o Pablo Maia fazer um bom revezamento e garantir uma solidez defensiva ali pro São Paulo. Falando agora a respeito do Gustavo Henrique, eu já falei para vocês que ele era do interesse do São Paulo, tanto ele quanto o Léo Pereira, só que o Léo Pereira, com a chegada do Paulo Souza, ele passou a ser muito utilizado ali na zaga do Flamengo, vem na crescente, tá? Eu acho bom zagueiro, assim como acho bom zagueiro o Gustavo Henrique, que realmente não deu certo no Flamengo. Ele chega numa fase ali do Flamengo que é muito conturbado. O Flamengo queima muito técnico, não tem muito bem um planejamento muito bem específico depois da saída do Jesus. Isso acaba interferindo no rendimento de alguns jogadores, dentre eles Gustavo Henrique. Eu gosto, acho um zagueiro alto, né? Ele é bem alto, ele é bem presente no jogo aéreo. Acho realmente um bom zagueiro e acho que o São Paulo deverá realmente ir para cima dele. O Paulo Souza, o novo técnico do Flamengo, que vai ter que dar o aval para essa negociação acontecer. Se ele for utilizar o jogador, é difícil tirar ele do Flamengo. Se ele não for utilizar o jogador, é possível que ele venha por empréstimo com opção de compra. O Internacional também está interessado nesse atleta para reforçar a equipe deles, beleza? Me diz a tua opinião a respeito do Gustavo Henrique. Tu gostaria de ver ele por aqui? E o Gabriel Neves, só aceitaria trocar para algum bom jogador ali do Santos, cara? Porque ele pode ser negociado. Deixa a tua opinião aí a respeito dos assuntos que eu abordei aqui no vídeo. Muito obrigado por assistir. Tamo junto e até o próximo.